A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de adolescentes. A lição 12 da revista A Família Cristã. E o tema da lição de hoje é outros tipos de família. E o objetivo é explicar sobre os diversos tipos de família, mostrar a importância da família para a nossa fé e afirmar que Deus ama a família. Quebrando a rotina, a dinâmica que tem na revista, né, na aula, é sobre levar várias fotos de pessoas, né, e de famílias para que os alunos na sala possam montar um quadro de família diferente, certo? E o texto bíblico é em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. De amor e de moderação. Então, tem vários tipos de família, não é isso? Outros tipos de família. Aqui Paulo está falando sobre a família de Timóteo. A família de Timóteo foi criado pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. E aqui, nessa lição, a vida de Timóteo não menciona em relação ao seu pai. Então, a sua família em si foi a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Então, Timóteo foi criado pela sua avó e pela sua mãe. Essa era a sua família. Por vários motivos, ao redor em nossa casa, nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de família. A família que Timóteo é bem peculiar para aquele contexto. À luz dessa narrativa bíblica, podemos entender que Deus pode abençoar qualquer tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado mútuo. Querido adolescente, as circunstâncias da vida ou em qualquer situação diversa, Deus não está... não existe família perfeita. Deus criou uma família perfeita, mas não existe uma família perfeita. Mesmo que na sua família há uma perda de um pai ou da mãe, ou uma mudança inesperada, né? Vamos dizer assim, uma mudança em relação à sua família, dos seus pais, se há um divórcio ou uma adoção, ou uma transformação de algo
na estrutura da sua família. Creia o seguinte, que Deus não considere que a sua família seja a sua família do jeito que ela é, certo? Deus honrou a vida de Timóteo e abençoou tudo em seu ministério. Independentemente, Timóteo foi criado nos caminhos do Senhor. Mas Timóteo poderia escolher de servir a Deus ou não. Mas Timóteo escolheu servir e agradar a Deus. Primeiro tópico, uma família diferente. Quando lemos a segunda carta de Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. O jovem Timóteo foi confirmado como pastor e uma pessoa de confiança pelo apóstolo Paulo. Vamos ler 2 Timóteo, do versículo, voltando no versículo 6, só que é do 6 ao 12. Pegue a sua Bíblia. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Paulo estava dizendo assim, Timóteo, desperte o dom de Deus que em ti existe pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, Paulo já tinha orado pela vida de Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo estava aqui falando para Timóteo que ele tinha que participar das aflições, das perseguições, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada por Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Paulo estava dizendo aqui para Timóteo, faça a obra de Deus com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, porque somos falhos. Certo? Somos falhos, somos cheios de defeito. Mas Deus não nos chamou pelas nossas fraquezas e nem pelas nossas falhas, mas segundo o seu próprio propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, principalmente na sua vida adolescente. Deus tem um propósito na sua vida, certo? Que nos foi dado antes do tempo dos séculos. E o que é manifesto agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus, que Paulo estava dizendo para Timóteo, que a graça de Deus foi manifestada em nós, que aboliu a morte pelo pecado, mas trouxe a vida pelo Evangelho. Para que fui constituído pregador, Paulo dizendo assim, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
que Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, continue o seu chamado, aquilo que Deus lhe designou. Paulo estava mostrando para Timóteo que, independentemente da sua família, ele tinha um chamado de Deus. Algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle, né, uma alteração no modo familiar, que não alteração do modelo de família que não aquele criado por Deus. Não vivemos num mundo perfeito, mas distorcido e contaminado pelo pecado. A família perfeita que Deus criou, qual foi? O homem e a mulher. Mas no mundo em que vivemos hoje, contaminado pelo pecado, essa família está sendo o quê? Essa família está sendo esfacelada, está sendo quebrada, está se partindo ao meio, certo? Mas o que importa é que a família seja colocada sob o padrão divino. Independentemente de como a sua família está, é importante que a sua família siga o quê? Os caminhos do Senhor, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, sendo obediente, sendo fiel a Deus. Assim, mesmo havendo alguma modificação por motivo de força maior, a família será sempre para a glória de Deus. Certo? Deus honrou a vida de Timóteo, independentemente de como era formada a sua família. E abençoou o seu ministério. Mas também existe, né, segundo tópico, mas também existe um padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas, né, do mundo, as individualidades, né, existem famílias não saudáveis, como o casamento homossexual e a poligamia. O que é casamento homossexual? É um casamento onde não existe um homem ou mulher, mas existe ou dois homens ou duas mulheres, certo? É um padrão não saudável diante de Deus, não saudável diante do que Deus criou. O mundo e o sistema mundano quer que aceitamos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir em nossa sociedade, de maneira arbitrária e manipuladora, outros tipos de família, nos dizendo, querendo colocar, né, no nosso entendimento, que isso é normal. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo. Olha, é incrível como o mundo quer sempre distorcer aquilo que Deus faz, né? Na verdade, o pecado. Vamos ler Romanos 1, versículo 28, que diz assim: e como eles não se importaram
de ter conhecimento de Deus. Quer dizer, o mundo, né, os homens que não querem seguir o padrão de vida familiar feita por Deus, eles também não querem, eles não se importam em ter o conhecimento de Deus. Eles não se importam em ter, eles não querem seguir o padrão divino. Assim, o que é que Deus faz? Os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então, eles querem seguir essa vida. Deus disse assim, Deus não deu livre-arbítrio, então segue o caminho que você quer seguir. Segue, vá fazer as coisas sem entendimento, sem consentimento perverso, aquilo que não convém, faça. Deus os entregou, pode fazer, mas há uma consequência sim, certo? Há uma consequência. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas as nossas decisões, certo, terá consequências daquilo que nós decidimos. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus, não importa como seja a sua família. Busque sempre em fazer a vontade de Deus para formar a sua família sob a orientação da palavra do Deus Altíssimo, certo? E em terceiro tópico, um lugar para aprender da fé. Onde é adolescente que você está aprendendo sobre fé. Aí eu venho para a igreja e eu aprendo sobre fé. Mas eu vou dizer qual é o lugar mais importante que você tem que aprender sobre a fé. A família é o melhor lugar. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. Então, os pais, além de formar o caráter, né, que foi falado nas aulas passadas, que os pais têm a obrigação de formar o caráter dos filhos, certo? E também tem que orientar o seu filho, falar sobre a fé. Sobre a fé em Deus, sobre a palavra, sobre os caminhos do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. Por quê? O exemplo do jovem pastor Timóteo, que foi criado pela sua avó, né, Lloyd, e a sua mãe Eunice. Essas lhe instruíram no caminho de Deus. Então, é na família que a criança precisa aprender sobre fé, aprender sobre Deus. Você também pode ser aquele instrumento de Deus, que Deus usará em sua família. Se adolescente, você tem uma família que só você é crente, né? É servo de Deus e a sua família não é, então você pode ser um instrumento de Deus para levar a sua família para os caminhos do Senhor. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro da sua família, seja através do culto doméstico ou através de um simples compartilhamento de um problema para juntos buscarem uma solução. Ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia, que é muito importante a família ter esse momento, né, de culto ou estudo sobre a palavra de Deus. Ao ensinar seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Aqui também fala de um tipo de família. Quando Jesus, ele sempre andava com os discípulos ensinando a palavra de Deus. Então ali Jesus, cada momento era uma oportunidade de Jesus, né, passar informações importantes aos seus discípulos. Então ali ele era como se fosse uma família
Que aprendemos a palavra e fortifiquemos nossa fé dia a dia de nossa família. Ó, outro exemplo de família diferente. Ruth e Noemi. Noemi tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram casados. E Ruth era uma das noras de Noemi. E depois que o filho de Noemi morreu, né, que é marido de Ruth, Ruth se afeiçoou, se apegou a Noemi e elas viveram em família, nora e sogra. Outro tipo de família diferente. Esther foi criada por Mardoqueu. E Esther era primo de Mardoqueu, mas Mardoqueu a criou como filha. E no quarto tópico, Deus ama a família. Embora as influências que modificam a nossa família às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências. Por isso somos impulsionados a viver sobre a perspectiva dele para a glória de Deus. Se Deus ama a família, é projeto de Deus a família. Então, adolescente, tenha como exemplo a vida de Timóteo, que, mesmo sendo criado só pela mãe e pela sua avó, ele nunca se revoltou por não ter um pai. Nunca reclamou. Ele sempre, com certeza, agradeça a família que você tem, onde você com o tio, ouça o ensinamento que os seus tios têm para você, independente, porque não há maior valor do que viver em família, não há maior valor. Valorize a família que você tem, pois ela foi criada e dada por Deus. Uma das verdades que mais devem ser enfatizadas é que Deus ama a família. Embora o pecado tenha desfigurado a família, o Senhor nos deu em Cristo a oportunidade de sermos restaurados e transformados pelo Espírito. A família reflete o amor de Deus e a sua misericórdia. Outro ponto interessante, o amor de Deus pela família é a promessa lançada sobre Abraão e sua descendência, ou seja, o Altíssimo usa uma família para abençoar todas as famílias do mundo de todas as eras, porque foi através da família de Abraão que nós somos o quê? Somos chamados de filhos de Abraão. Mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso, Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família. Seja esta pequena, grande ou qualquer outro tipo. Deus a ama, independente da sua família.
Ore pela sua família, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore por você, ore para que Deus venha trazer paz, união, amor sobre o seu lar, sobre a sua família. Se a sua família está em guerra, em luta, ore para que Deus venha acalmar e trazer paz. Você, adolescente, pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família, tá certo? Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E até a próxima aula.